E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu tô gostando demais de gravar vídeo no carro. Gostando muito porque agora tem o suporte para pôr o celular aí. Tô com o microfonezinho aqui. O problema é que não dá para usar esse microfone no iPhone. Esse microfone é de fio, então ele só funciona no Samsung e só nesse meu. O outro celular da Letícia, que é um celular bom também, um Samsung que ela tem, ele não aceita esse tipo de microfone. E o tema do vídeo de hoje é um tema livre. Porque eu preciso estar gravando conteúdo para o canal, eu preciso estar sempre publicando, postando alguma coisa aqui, que agora está chegando muita gente nova, novos inscritos. Então eu falei, poxa, eu preciso gravar alguma coisa hoje para manter essa rotina de vídeos, né? Pra aproveitar essa facilidade de gravar no carro e ter uma rotina de vídeo. E agora eu tô indo para academia. Eu voltei a treinar depois de muitos anos. É difícil para mim ir para academia por vários motivos. Primeiro, por causa da ansiedade. Eu tenho, né, já falei 1000 vezes aqui no canal, né, problema do século, né, ansiedade. E a ansiedade me trouxe muitos problemas. Eu comecei a virar um cara extremamente preocupado, um cara extremamente vigilante. Vou pegar essa rua aqui porque a outra lá tá cheia de buraco. Eu virei um cara extremamente hiper vigilante. Alguns meses atrás eu precisei fazer alguns exames. Tive que fazer exame de coração, tive que fazer exame de sangue, exame de urina, fazer um monte de exame porque eu tava sentindo umas dores e não sabia de onde eram essas dores, não conseguia achar o problema. Não era problema de rim, não era problema urinário, né? Não tinha nada a ver com bexiga, não tinha nada a ver com nada ligado a essa parte. Eu andei medindo a minha pressão, fiz um acompanhamento e a minha pressão estava sempre alterada, estava entre 14, minha pressão chegou a estar em 15 e sempre com muita fadiga. E aí eu comecei a ficar muito preocupado. E eu tô acima do peso ainda, né? Eu tô com 94 quilos e eu sou um cara de 1,70m, 1,72m. Eu sou baixo. Então eu tô com peso muito acima do que é o ideal para mim. Eu já cheguei a pesar da primeira vez que eu treinava, né, que eu corria, que eu me exercitava. Eu cheguei a bater 72 quilos e pisando na bola na dieta a 75 quilos. E foi o meu peso ideal, porque na época eu tinha uma vida bem ativa, bem movimentada. Eu corria, eu jogava bola, eu saía mais a pé, andava mais a pé. E depois de um tempo, por causa do serviço, sei lá por causa do que, eu simplesmente parei de fazer atividade física, parei com tudo. E o que isso me trouxe? Primeiro ponto, ansiedade. Depois eu tive uma crise de ataque de pânico. E hoje eu percebo que a ansiedade ela tem muito a ver com o uso frequente de redes sociais, muito a ver com a vida sedentária. E para a gente pular da ansiedade para a depressão é muito rápido, é um fiozinho assim. Então acho que eu encontrei o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é ansiedade e redes sociais. Então, o que eu fiz para tentar controlar a ansiedade e não ficar tomando remédio? Porque eu não tomo nenhum tipo de remédio para ansiedade. Para falar que não, eu tomo um comprimidinho de melatonina às vezes para dar um pouquinho de sono.
E a grande sacada de você controlar a ansiedade é a atividade física. A atividade física é o ponto principal para controle de ansiedade. Porque você se cobra, você desgasta, você cansa, você se autodisciplina, você se automotiva. Porque para fazer para você treinar, para você fazer academia, a gente fala, mas é difícil, porque lá você tem que pegar peso, você tem que fazer esteira, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, o difícil da academia não é isso, não. O difícil da academia é sair de casa e ir treinar. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Porque é um desafio. Eu tô... Hoje, né? Acredito que deva ser o último dia que eu vou treinar à tarde, porque a partir da semana que vem agora eu já tenho um compromisso fixo com a empresa que eu trabalho. Então eu vou ter que treinar ou bem cedo ou depois do expediente. E você fala, não, agora eu vou desligar o celular, vou sair das redes sociais e vou treinar. Cara, isso é um desafio enorme, é muito difícil. Porque eu me auto-saboto. Quando eu descobri que eu era um auto-sabotador, eu entendi, cara, por que eu perdi tantas oportunidades na vida, por que o meu cérebro era o meu inimigo, o meu psicológico era o vilão da minha vida. Porque tudo eu botava uma desculpa, ou eu não estava pronto, ou eu não tinha certeza se eu ia fazer ou não, ou eu achava que eu não tinha capacidade, ou eu achava que tinha pessoas melhores, mais preparadas para fazer. Então eu fiquei vivendo essa vida de autossabotagem por muitos anos, até na fotografia mesmo. Todo mundo, você fotografa bem, pega um casamento, pega um aniversário, pega alguma coisa para você fazer. Eu não tô pronto, tem gente melhor que eu para fazer. Não, se eu for fazer isso aí eu vou arrumar inimizade com fulano, com ciclano. Então na verdade não era que eu queria, que eu tava preocupado com isso. Na verdade eu tava me sabotando, eu tava procrastinando para não ter que assumir um conflito, para não ter que entrar num conflito comigo mesmo. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Aí quando eu comecei a mudar, foi quando eu comecei a assumir mais responsabilidade no meu trabalho de fotógrafo. Falei, não, agora tem cliente, agora tem contrato, eu tenho que... Eu fui me imputando essas responsabilidades, eu fui me colocando essas responsabilidades para crescer. Porque se você não se cobra, se você não arruma uma dívida, se você não arruma responsabilidades sérias com o que você está fazendo, você não vai para frente, porque você sempre tem um plano B, você sempre tem um outro jeito de resolver, um jeito mais confortável de resolver. E às vezes o jeito confortável não é o ideal, porque você não cresce. Você não muda, você não troca de equipamento, não troca de carro, não troca de casa, você não vive. Porque você sempre está jogando a sua responsabilidade para frente, ou você está tentando não arrumar nenhuma responsabilidade, que era o meu caso. Eu não queria ter responsabilidade. Eu lembro que quando me surgiu uma proposta de emprego, ou uma promoção onde eu estava trabalhando, a pessoa falava, ó, cara, você vai ter que fazer isso, isso e isso, aquilo. Aí eu falava, mas isso é muita responsabilidade. E aí eu não aceitava. Por quê? Porque eu não queria me comprometer. E depois que eu tive ansiedade, ficou pior ainda, porque qualquer sintoma que eu tinha ligado à ansiedade, eu achava que eu estava morrendo, que eu estava passando mal. Eu não conhecia o meu próprio corpo. Eu não sabia a armadilha que eu estava armando para mim mesmo. Então eu precisei mudar isso, eu precisei entender isso, para depois eu começar a mudar. Não vou dizer mudar a minha vida, porque eu acho que é uma palavra muito forte, né? Sempre que a gente fala mudar de vida, a gente está falando sobre dinheiro, falando sobre sucesso, né? Mas não, cara, eu tô falando sobre uma coisa muito básica, que é mudança de hábito, né? Mudar os hábitos. Isso é muito difícil. Primeiro, porque nem todo mundo entende o que você está fazendo.
Nem todo mundo entende o que você está falando, nem todo mundo entende o que você está passando. Isso eu tô falando no geral. Muitas pessoas falam assim, pô, cara, mas... Cara, esse tempo que você vai passar na academia, por que você não vai fazer outra coisa? Por que você não... Aquele sentimento de você achar que não é justo você pensar em si mesmo. Aquele sentimento de se culpar, de fazer uma coisa e se culpar, sabe? Tipo, não, eu deveria estar fazendo outra coisa. Não, esse negócio de academia é besteira. Cara, o homem... Agora não tô falando o homem do sexo masculino, tô falando o homem ser humano. Ele deixou atividades extremamente essenciais para que ele se desenvolvesse não apenas intelectualmente, mas se desenvolvesse fisicamente, que é o exercício, a caça. Há milhares de anos atrás o homem precisava caçar para comer. Ele tinha rebanho para cuidar, ele tinha casa para construir, ele tinha ponte para construir, ele tinha madeira para cortar. O homem era ocupado. A gente era ocupado, a gente gastava energia caçando, correndo, subindo em árvore, enfrentando desafios, né? E depois, quando a gente é criança, a gente ainda corre, joga bola, anda de bicicleta. Eu, na minha adolescência, jogava futebol 3 a 4 vezes na semana. Então a gente dormia bem, a gente comia bem, tomava café, não passava mal, comia qualquer tipo de comida, não tinha problema nenhum. Cara, depois que você faz 30 anos, se você comer uma coxinha, a tua pressão já sobe, sabe? Por quê? Porque a gente entra, cara, num loop infinito de trabalho, casa, né? Às vezes tem alguma atividade, alguma coisa, mas a maioria dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, ninguém tem mais atividade, cara. A gente só trabalha e sai com a família de vez em quando. Sabe o dia que eu fiquei mais triste comigo mesmo? Foi o dia que eu separei para ir com a minha esposa e com a minha filha no shopping. Falei, amor, vamos no shopping, né? Peguei a Letícia, peguei a Yasmin, falei, vamos passear no shopping. E o shopping tava lotado de gente, lotado. E eu cheguei lá, vi aquele monte de gente e começou a vir uns pensamentos ligados à ansiedade. E quais são? Eu posso ter uma crise de pânico aqui no meio meio das pessoas. Mas e se não for uma crise de pânico? Se for outra coisa? Porque a cabeça do ansioso é assim. A gente só pensa no pior, a gente só pensa no que pode dar errado. E eu comecei a ter uma pequena crise. Eu comecei a passar mal. E a gente tava andando lá na praça de alimentação. E a minha menina entrando nas lojas, vendo as coisas e tal. A gente tinha até comprado alguma coisinha naquele dia. E eu falei pra Letícia, Lê, eu olhei pra ela e falei, você tá passando mal, né? Eu falei, tô. Vamos embora? Aí tomei uma de pirona, entrei no carro, passando mal. Aquela sensação meia de quando você perde a noção de espaço, sabe? Quando você perde a noção... Parece que o teu corpo tá lá, mas o teu espírito não tá, a tua alma não tá. A tua mente tá perdida, sabe? Eu comecei a ter esse sentimento, cara. E eu vendo as pessoas andando bem rápido, esbarrando em mim, eu falei, vixe, cara, eu vou passar mal aqui. Putz. Aí entrei no carro, a gente voltamos pra casa, ela conversando comigo. E eu falei, nossa, Lê, tô mal, eu não queria vir embora, queria ficar lá, né? Mas fazer o quê? Então eu percebi que a ansiedade, ela não estava só me atrapalhando fisicamente. Ela estava atrapalhando o meu relacionamento com as pessoas. Ela estava atrapalhando a minha vida profissional. E eu não queria me render. Eu não queria dar o braço a torcer. Eu falei, não, cara, a gente fica com aquele sentimento, não, isso é frescura, velho. Negócio de ansiedade, isso não tem nada a ver, sabe? Até o dia que eu passei 3 noites sem dormir. Eu fiquei 3 noites sem dormir. Não conseguia dormir de jeito nenhum, tomava calmante, tomava tudo, não conseguia dormir. Comecei a passar mal de madrugada, palpitação. Aí peguei um aplicativo de celular para medir batimento cardíaco. É claro que isso nunca não é preciso, né? Não é um negócio preciso. Então corre-se o risco
de você gerar uma urgência totalmente equivocada, né? E aí eu peguei, desci pro hospital, cheguei lá, doutor, não tô bem, tô com palpitação. Comecei a descrever todos os sintomas de uma possível uma coisa relacionada ao coração. Aí o médico falou, olha, Wilker, eu vou botar você fazer um examezinho de eletro aqui, a gente vai plugar uns negocinhos no seu corpo, vamos colocar um remedinho aqui pra você depois, vamos ver como é que você tá. A gente vai pôr um remédio pra você. Você tá sozinho? Eu falei, tô. Ele falou, então você vai ter que tomar o remédio, você vai ter que ficar aqui, porque você não vai poder sair daqui sem o remédio fazer efeito. Aí eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí fiquei lá, tomei esse remédio, aí fui me acalmando e tal. Aí o médico pegou, me levantou, pegou minhas mãos, pegou meus braços, pediu pra fazer todos aqueles testes de AVC e tudo aquilo. E ele falou, Wilker, olha aqui e tal, e fez o exame, né, com a mão no olho, falou, ó, cara, você tá normal, velho. O que provavelmente tá acontecendo com você é que você tá tendo mais uma crise, né, você tem ansiedade. Eu falei, tenho. Ele falou, você trata? Eu falei, não. Eu falei, então, aí fica difícil, porque você vai ter isso direto, e você vai vir, e isso aí, pessoal, era 3 horas, era o quê? Umas 2, 3 horas da manhã, cara. Aí eu tinha que trabalhar no outro dia. Então, o que foi piorando a minha situação? Essa parte da atividade física que eu não fazia, esses pensamentos acelerados, que eu sou muito hiperativo. Então, tudo foi contribuindo. Aí o que eu faço hoje? Vamos falar do que eu tô fazendo agora. Academia, tentando cuidar da saúde, tomando suplementação, creatina, que eles dizem que faz muito bem pro cérebro, faz bem para dormir. Whey, tô tomando whey, tô tentando arrastar a Lê também junto comigo pros treinos, ela foi já. E tô pegando e assumindo responsabilidades para poder viver. Porque se você não fizer isso, se você não assumir responsabilidades, você não cresce. Isso eu já pus na minha cabeça. Enquanto eu não assumisse responsabilidades, eu não ia crescer. Então, novamente, me apareceu uma outra oportunidade. E eu, com a cabeça que eu tenho agora, eu falei, não, eu preciso pegar, porque eu preciso dar um jeito na minha vida. Só a fotografia não é suficiente, só a foto não tá dando muito resultado. Eu já falei pra vocês que foto e vídeo tá em alta hoje, e eu estou sobrevivendo disso. Mas eu não quero só sobreviver, né? Eu quero viver também, né? Então eu quero ter a minha renda com a minha empresa de fotografia, mas também quero ganhar mais um dinheirinho com as oportunidades que estão aparecendo. Então eu acredito que se eu conseguir unir esses dois mundos, eu vou conseguir algum resultado. Então, você que está assistindo esse vídeo, que está passando pelo que eu estou passando, esse momento complicado da sua vida, de ansiedade, de preocupação, de escolhas ruins, de arrependimento. Muitas vezes a gente se cobra muito, eu particularmente me cobro muito por decisões erradas que eu tomei. Então você que está se cobrando, que está sofrendo, que está sozinho nessa batalha, porque na maioria das vezes a gente está sozinho, porque todo mundo que a gente vai abrir o coração, a pessoa fala, mas eu também tenho isso. As pessoas não têm muita empatia. Fica aí o meu relato e o que eu estou fazendo para melhorar. Então, espero que você consiga, espero de coração que dê certo para você e que sempre que você precisar tomar uma decisão importante na sua vida, primeiro de tudo, cuida de você, para depois você cuidar das pessoas que você ama, para depois você cuidar dos seus afazeres e das suas responsabilidades. Cheguei na academia, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau.